sacerdote Melquisedeque, onde Jesus é o sacerdote para sempre. Ele distribuiu pão e vinho, como já o significado da Eucaristia. Ontem nós vimos o amigo seminarista André nos falando sobre os milagres eucarísticos. Nós não tivemos a oportunidade ainda de ver um milagre desse, a Eucaristia ainda como um milagre eucarístico. Mas sabemos de uma história, lá em Santarém, em Portugal, de uma senhora, isso em 1266, no século XIII, e esta Eucaristia está lá até hoje. E hoje, o que o Senhor nos propõe, e o que o Padre me pediu para falar, é sobre a força da Eucaristia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa fé. A força da Eucaristia para cada um de nós. A Eucaristia é o centro, sei que todos vocês já sabem disso, é o centro da nossa fé, é a Eucaristia. Se nós, como católicos, não acreditamos na Eucaristia, se nós pensarmos na segunda leitura de domingo, aonde vem nos dizer que não devemos botar dúvida no nosso coração, não devemos ter dúvida no nosso coração, se acreditarmos que aqui está Jesus, se crermos que Ele está presente, como vimos na leitura de hoje, como vimos agora no Evangelho, que é o pão descido do céu, é o pão que o Deus Todo-Poderoso enviou, nós estamos no caminho certo, no caminho correto. O Senhor sempre traz para nós esta graça, porque Ele nos prometeu estar conosco desde o início até o fim das nossas vidas, o tempo que vamos passar aqui na terra, da nossa missão, e irá continuar conosco depois que nós morrermos. O apóstolo Paulo, São Paulo, ele vem nos dar três palavras que eu quero partilhar com vocês sobre esta força da Eucaristia, o poder de Jesus Cristo hoje e sempre. Ele nos diz que quando estou fraco, é aí que estou forte. É na fraqueza que você e eu devemos saber que temos um Deus que nos ama e um Deus que está presente sempre conosco. Ele também nos diz, depois que ele fala que é na fraqueza que está forte, porque ele confia em nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus que o fortalece e que fortalece a cada um de nós. Se você precisa, hoje, agora, nesse instante, de algo para sustentar a sua fé, para levantar você talvez de um pensamento, de uma tristeza, aqui está aquele que pode fazer tudo. E tudo é o quê? Tudo é tudo. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Por isso que São Paulo é muito claro. Tudo posso naquele que me fortalece. A leitura de hoje pela manhã, a qual a missa eu participei pela manhã, e quem veio vai lembrar, São Paulo termina falando para Timóteo, ele diz assim: eu sei em quem coloquei a minha fé. Olha a segurança de Paulo, por isso que ele nos diz que Jesus é tudo em sua vida, que nos momentos de fraqueza, nos momentos onde nós nos achamos fracos, procuremos aquele que pode nos fortalecer, porque ele, São Paulo, afirma
que conhece quem é Jesus. Será que você e eu sabemos quem é Jesus? Será que a gente só sabe por aqueles que nos falam? Ou nós temos uma experiência própria de conhecer quem é Jesus em nossas vidas? Será que podemos afirmar como São Paulo: eu sei quem eu coloquei a minha fé, eu sei quem é que eu fui chamado, por quem eu fui chamado, eu sei porque hoje eu estou aqui. Não é porque fulano me chamou, não é porque alguém me chamou, mas eu estou aqui porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo está. Jesus Cristo nos diz em Mateus, no capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, oprimidos, doentes, sob o peso do fardo, e eu vos aliviarei. Nós devemos sempre procurar o Senhor, não porque Ele, e também porque Ele é o nosso Deus, mas devemos sempre procurar Ele porque nós precisamos, nós necessitamos. Os fardos do dia a dia, gente, são pesados demais para cada um de nós. Muito pesados. Santa Teresinha nos diz assim, Santa Teresa d'Ávila, ela nos diz assim: se nós queremos muitas graças, vamos muitas vezes diante do Santíssimo. Se queremos pouca graça, vamos poucas vezes diante do Santíssimo. Se não queremos graça nenhuma, não vamos para diante do Santíssimo. É a fé que nos faz sair de nós e irmos até Jesus, porque nós confiamos nele. E nos diz assim, olha, com esta passagem, Jesus chama diretamente todos os que precisam dele. Aonde? Para encontrar alívio em sua presença. É na presença do Senhor, aonde muitos santos, os santos que vocês aí são devotos, vocês podem ver que eles tinham horas e muitas horas diante do sacrário, diante do Santíssimo. É aqui que se fortalece. É aqui que você e eu procuramos alívio em nossas dores. Procuramos e deixamos as nossas alegrias aos pés de Jesus. A força que Jesus nos dá é a força para que nós possamos testemunhar nos momentos difíceis quem é Ele em nossas vidas. Esses últimos dias nós estávamos participando de uma reunião e falaram de umas bicharadas aí, né? E no final de falar de uma bicharada, que depois eu acho que vocês vão entender para frente mais, falaram de uma ave. E eu fui pesquisar essa ave hoje. Eu digo, gente, essa ave deve ter alguma coisa de importante para mim, para nós, um ensinamento. É aquela que nós chamamos de guiné, não é? Inclusive usaram um termo e disseram assim: o guiné, quando ele faz o seu som, o seu barulhinho, ele diz assim: estou fraco. Não é assim? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. É o que o guiné fica dizendo. E eu fiquei pensando, mas por que será que ele faz isso? Ele realmente é fraco? Qual é o motivo deste seu som? E fui olhar, pesquisar. Olha, o guiné, quando ele se sente ameaçado, ele corre, mesmo tendo asas, tendo penas, ele não voa, ele é ágil na velocidade, ele corre para um lugar seguro, se livrando dos seus perseguidores. É a primeira característica que o guiné faz. A segunda característica é que ele sabe viver em comunidade. Ele convive com qualquer outra ave. Se colocar ele junto de qualquer outra ave, ele está lá, convivendo com qualquer outra ave. A terceira característica que eu vi do guiné é a seguinte: é que ele é um bom vigilante. Pode colocar ele em qualquer lugar que não entra ninguém para roubar.
Porque quando entra alguém, ele começa a gritar. Ele faz o barulho que nós já sabemos qual é. Não é? Então o Guiné, mesmo gritando que é fraco, ele tem algo de importante. Por que é que eu quis trazer isso para mim hoje nas minhas orações? E quero também dividir com vocês. Porque nós devemos saber quem nós somos. Não quero chamar aqui ninguém de Guiné, mas devemos saber que, como Guiné, nós também devemos dizer: eu sou fraco. E se eu sou fraco, eu preciso de alguém forte. Eu preciso da força dele na Eucaristia. Se eu não me acho fraco, eu me acho orgulhoso. E Jesus Cristo vem dizer que o coração dele é humilde. Só na humildade é que nós podemos entender e conhecer que somos fracos e que precisamos de Jesus. Se nós dissemos: eu não preciso dele, não somos humildes, somos orgulhosos demais, nós queremos ser deuses. E quando nós conhecemos a nossa fraqueza, o nosso modo, o nosso jeito, aquilo que nos traz muitas vezes e que nos afasta da igreja, nós vamos procurar cada vez mais a Jesus. Não só nos momentos difíceis, mas vamos procurar Ele nos momentos em que nós devemos nos jogar nos braços dele e dizer: Senhor, olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho, Senhor, eu sou muito fraco, eu sou pecador, eu sou errado, eu sou tudo de ruim, me perdoe, eu sou um verme, mas o Senhor é tudo, e é disso que eu preciso. É aí que eu necessito me jogar aos pés de Jesus, passar momentos e momentos diante dele, para que Ele possa transformar a nossa vida. É necessário nós nos conhecermos e sabermos que precisamos dele. Só assim a gente vai mudar o nosso jeito de vir comungar. Nós vamos acreditar na missa, nós vamos querer participar da Eucaristia todos os dias, porque nós sabemos que temos alguém que nos ama e que está até o final dos tempos para nos amar. Então eu acredito que você e eu, admitindo que somos fracos, vamos procurar a força da Eucaristia. Jesus está aqui presente, e eu sei que todos vocês sabem, em corpo, alma, sangue e divindade. É o mesmo que o centurião procurou e disse: Senhor, olha, Senhor, meu servo está lá doente. É o mesmo que você pode fazer. Chegar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, olha, meu servo está doente. Jesus diz: eu vou à sua casa. E ele diz: não precisa não. É só o Senhor dizer uma palavra. É o mesmo Jesus que estava entrando em Naim, na cidade de Naim, encontrou a viúva com seu filho e disse: levanta-te. É o mesmo Jesus que está presente diante de nós. Se nós conhecermos a Ele, nós vamos ficar como São Paulo nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque somos frágeis, somos fracos, precisamos de um Deus que tudo pode. E nos momentos difíceis, fazer como o Guiné, correr para os braços do Senhor, para um lugar mais seguro. E não existe um lugar mais seguro do que diante de Jesus. Não tem este lugar, não existe este lugar. Fala para vocês sobre um pouquinho sobre a vivência, vivendo só de força e de poder da Sagrada Eucaristia. Fiz uma pequena pesquisa. Muitas pessoas, gente, a igreja não diz a quantidade de pessoas não, exata, mas muitas pessoas viveram muitos anos só da Eucaristia, sem se alimentar, sem tomar água, sem dormir, só comungando, só vivendo da Eucaristia. Nós temos uma brasileira aqui em Minas Gerais, chamada Lola. Ela tem um nome, mas ela é conhecida por Lola. Ela passou não 1 ano, não 2 anos, não 3 anos, ela passou 60 anos só se alimentando da Eucaristia, sem beber e sem comer, acamada. Está agora em processo para ser serva de Deus. Temos também um santo chamado São Nicolau de Fluense. Passou 19 anos sem se alimentar e sem beber.
E nós, a minha esposa e eu, conhecemos a casa e o túmulo de a beata Alexandrina Maria da Costa, na cidade de Balazar, lá em Portugal. Ela passou 12 anos em uma cama, sem comer, sem beber, só se alimentando da Eucaristia. Nós vimos a sua casa e vimos o seu túmulo. O desejo maior dela, e ela sempre ficava virada para a igreja, porque depois que ficou paraplégica em uma cama, ela não podia mais ir para a missa. Então ela ficava lá olhando para a igreja. E o maior desejo dela era quando morresse, se colocasse o túmulo dela ao lado do sacrário. E hoje na igreja, lá em Balazar, o túmulo dela fica diante do sacrário, próximo do sacrário. O desejo dela era esse. Uma vez, o padre da sua comunidade foi levar a Eucaristia para ela. Ele sempre levava diariamente, ou ele ou alguém. Então o padre estava lá, foi levar a Eucaristia. Na hora que foi dar a comunhão a ela, ele disse: por que você não vai comungar hoje? Porque ela disse: porque esse aí não desceu do céu. O padre não tinha consagrado a comunhão, a Eucaristia, e ela sentiu no coração. E ele desceu para a igreja em pleno choro para ir buscar Jesus no sacrário para se alimentar. Essa nós conhecemos a história dela. Nós vimos a sua casa e vimos o seu túmulo. Para encerrar, para que a gente possa continuar a nossa oração. Há 3 anos, nós fomos para Portugal. 2 anos nós fomos para Portugal. E antes de ir, eu fiz todos os exames aqui em Recife. Exames médicos, para chegar lá certinho. Inclusive, tratamento dentário. Fiz limpeza e fiz várias obturações que havia necessidade. Chegando em Portugal, pouco tempo, 1 semana, 2 depois, um dente começou a doer muito, que eu comecei a tomar dipirona de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, que eu não aguentava a dor mais. Mandamos uma mensagem para a dentista, e ela disse assim: olha, o senhor vai ter que procurar um serviço médico aí em Portugal, e vai ter que pagar, é muito caro, realmente é tratamento dentário lá, é muito caro, para fazer um canal, porque o senhor não vai aguentar. Ainda faltava 2 meses e alguma coisa a mais. Só que lá nós tínhamos a graça de participarmos de missa diariamente. Aqui para nós andávamos 7 quilômetros para participar da missa diariamente. 3 para ir, 3 para voltar. E eu comecei na celebração eucarística, comecei a colocar a Eucaristia em cima do dente. Toda vez que eu comungava, eu botava Jesus em cima do dente e dizia: Senhor, está difícil, mas vamos lá, Senhor, cura. A dor cessou. Passamos o restante dos meses lá, sem a dor no dente. Voltamos para Recife. Quando eu cheguei aqui em Recife, poucos dias depois, o dente caiu por inteiro. Ficou só a raiz. Totalmente o dente caiu. Procuramos um especialista, e ele, na graça de Deus, fez o tratamento de graça. Quando eu contei para ele a situação, ele disse: vou fazer de graça. Hoje eu tenho um implante. Ele colocou 2 pinos e um dente no lugar. E ele disse: se esse dente tivesse doído, você tinha que parar em hospital, porque você não ia aguentar. É um milagre de Deus na minha vida, pela Eucaristia. Então, caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso momento